Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Tenho uma ideia há já algum tempo que é fazer um programa que será um podcast e que pega numa ideia que há uns anos atrás aqui trouxe à Prova Oral e que se chamava O que a Vida Me Ensinou. Basicamente um jornalista do Expresso que se chama Walter Cruz, ele fez um livro que se chamava O que a Vida Me Ensinou. Entrevistou várias pessoas e perguntou-lhes justamente o que é que a vida lhes havia ensinado. E várias pessoas responderam. Lembram-me de alguns nomes: Antímio de Azevedo, o próprio Cisa Vieira. Já agora, essa novidade, Cisa Vieira confirmado para a Prova Oral no dia 1 de fevereiro. Bom, dizia eu, então, esse livro funcionava e perguntava às pessoas o que é que a vida lhes havia ensinado. E então, nesta minha ideia, eu queria fazer uma série de programas em que entrevistava também uma série de pessoas e o meu primeiro convidado é o convidado de hoje da Prova Oral. Nesse programa que eu idealizava... Vamos passar a esse programa agora? Vamos deixar a Prova Oral não e vamos, esse programa? mas até lhe posso fazer essa... Mas o meu primeiro convidado seria o José Couto Nogueira. Mas que isso é o era um convidado plágio do livro? Não, era isso? Não, porque eu ia tentar mais à frente. Ia falar sobre relações, sobre trabalho... sobre filosofia de vida, fazer várias vertentes. Portanto, era o livro, mas melhor? É isso que tu queres dizer? Diferente, eu usei a palavra diferente. Não é fazer igual, não vale a pena, não é? E também ia se chamar de uma forma diferente. Era? José Couto Nogueira, antes de tudo, obrigado por teres vindo, não é? Obrigado pelo convite. Se eu te perguntasse o que é que a vida te ensinou, o que é que desde logo me responderias? Responderia que a vida me ensinou a viver comigo. Eu acho que o meaning of life, o sentido da vida, é nós aprendermos a viver connosco, ou seja, lidarmos com as nossas limitações, tentar melhorar, mas aceitar aquilo que nós somos. É muito mais fácil lidar com os outros do que lidar com nós próprios. E com que idade é que isso se aprende? Com que idade é que percebeste que a vida já tinha ensinado isso? Ser um caputino diria logo desde pequenino, mas na verdade só me apercebi disso a certa altura da minha vida, quando comecei a ter reveses, comecei a perceber que temos de ter cuidado porque senão os reveses vão nos tornando amargos e há uma ideia feita que é horrível, que é que a vida nos deve alguma coisa. E há pessoas que ficam muito amargas porque acham que a vida não lhes deu aquilo que lhes era devido. E isso não é verdade. A vida não nos deve nada. Nós é que temos que construir o nosso mundo, digamos assim. E, portanto, quando eu comecei a ter esses primeiros reveses que toda a gente tem, não é? Namoros, coisas, projetos que não vão para a frente, comecei a aprender a aceitá-los e tentar aprender alguma coisa com eles para que não se repetissem e, sobretudo, não ficar amargo. Uma coisa que sempre me incomodou muito foi ver os velhos amargos. As pessoas que chegam ao fim da vida e que acham que a vida não lhes deu aquilo que eles mereciam ou que eles queriam e que a vida é uma... Podes usar palavrões? Claro. A vida é uma merda e que, como dizia o Reinaldo Ferreira, um vô cego a nada. Portanto, que a vida não vale. E eu sempre pensei que não quero chegar ao fim da minha vida a pensar que não valeu a pena. E, portanto, é com isso que eu tenho tentado lidar comigo. E até agora está a valer a pena? Tenho-me saído bem. Vai-se casar em breve, José Couto Nogueira, pela quinta vez. Quinta vez, então a vida está realmente... Mas há uma regra que José Couto Nogueira tem para se casar, que é esta. Que é qual?
Não casar com ninguém mais novo que a minha filha mais velha. Okay. Mas a filha mais velha tem 47 anos, entenda-se. Eu não... Okay. Essa história de eu casar 5 vezes é uma coisa que as pessoas me costumam atirar à cara, digamos assim, que eu não gosto muito, porque é o seguinte, eu já casei muitas vezes porque eu sou extremamente fiel e sou monogâmico e, portanto, quando sou casado com uma mulher não ando por fora. Okay. E, portanto, considero que moralmente estou muito acima daqueles tipos que podem dizer que são casados há 50 anos com a mesma mulher, mas que durante esses 50 anos andaram a comer metade de tudo o que lhe caía à rede. Portanto, eu acho que o casamento é uma coisa maravilhosa, sou a favor, não tenho razão de queixa, mas acho que quando ele se esgota, há que ter a coragem de acabar com ele. Às vezes é muito difícil, não é? Isso é muito difícil para algumas pessoas. Não, é difícil para toda a gente, quer dizer, é difícil para quem acaba e tanto como para a pessoa que leva com essa pedrada, digamos assim. Porque quem acaba também tem que tomar uma iniciativa que sabe que vai magoar a outra pessoa. Sim. E de alguma maneira é um projeto que se esgotou, não é? Portanto, tem que se admitir que aquele casamento já deu o que tinha a dar. E, portanto, em vez de o arrastar penosamente... Que é muito doloroso para as duas pessoas, não é? Mas é melhor do que esse arrastar. Sim, mas digo, o arrastar também é uma coisa dolorosa. O arrastar é horrível. É perder anos de vida. Então porquê que há tanta gente que vive... Porque não é fácil acabar um relacionamento, não é? É um acontecimento na vida. Não, porque existe esse padrão que nós herdamos dos nossos pais, dos vossos avós, enfim, que ainda é relativamente recente, que o casamento é para toda a vida. E que, portanto, aliás, como vocês sabem... Isso ainda está presente culturalmente. Até há pouco tempo era praticamente impossível as pessoas divorciarem. Mesmo que quiser. O divórcio é de 1910. Antes de 1910 não existia divórcio. Certo? As pessoas queriam separar e não podiam. Não existia. Não havia essa possibilidade. Para além de todos os anos em que era condenável socialmente, não é? Além de todas, exatamente. E depois, a partir de 1974, passou a ser uma coisa fácil de fazer. Porque durante o Estado Novo, apesar de existir o divórcio oficialmente, as autoridades dificultavam no mais que podiam. E, portanto, as pessoas, por causa disso e por causa da religião também, porque, como sabem, a religião predominante em Portugal não reconhece o divórcio, as pessoas achavam que casavam e tinham que aguentar aquilo até morrer, até um deles morrer. E, portanto, havia aqueles casamentos que eram uma tristeza, não é? Que se arrastavam indefinidamente, eles odiavam-se, já não se falavam, não sei o quê. Isso, felizmente, acabou. Portanto, a partir de agora, as pessoas podem casar e quando acham que o casamento já não se esgotou, agora pode dizer, mas o ideal é um casamento até à morte. Bom, o ideal é um amor até à morte, mas se não for possível, o melhor é reconhecer que não é possível e passar adiante, tentar encontrar o next, não é? Ora, deixem-me só recordar que José Couto Nogueira está aqui porque tem justamente um livro novo que se chama A Namorada Infiel, O Amigo Incompetente e outras crónicas sobre o sentido da vida. De resto, há aqui cartas que são reais, que te foram enviadas e para as quais tu deste uma resposta no jornal e a publicação que na altura colaboravas. Há algumas que são particularmente interessantes. Vou-te fazer 2 ou 3, ok? Ok. Gosto desta. Tenho visto as notícias sobre bullying nas escolas com grande apreensão. Pelos motivos opostos da maioria dos pais, o meu filho, com 12 anos, é muito violento e não consigo nada dele. O pai já saiu de cena há uns anos, constituiu outra família e não lhe liga. E assim não tenho a quem recorrer. Por enquanto, só recebi comentários velados de algumas mães, mas estou sempre à espera de uma grande bronca. Ora bem, eu não me lembro exatamente o que é que eu disse como resposta a essa carta. Era ótimo se fosse exatamente o contrário do que vais dizer agora. Era ótimo. Não, há aí duas questões. Queres que eu te mostre o que é que respondeste? Não, mas a minha opinião não mudou. É sem consulta, é para sem consulta. Há aí duas questões. Uma questão é, se ele é um bully é porque ele tem problemas psicológicos sérios. Provavelmente por causa do divórcio, por não ter acesso ao pai,
que desapareceu de vista e tal. Portanto, esse miúdo precisa de um acompanhamento psicológico. Isso é um ponto. E o outro ponto é, agora, noutra vertente, a mãe tem que reconhecer isso e tem que ir em cima dele. Ou seja, a mãe tem que o realmente... eu sou contra bater, nunca bati nos meus filhos, não é dar-lhe porrada, mas tem que, de facto, confrontá-lo com o que ele faz e fazê-lo ver que não é bom ser assim, que assim ele não vai ter amigos, que a vida dele vai ser muito pior sendo um bully. É esta a resposta. Eu adoro porque podemos transformar de repente este programa numa espécie de consultório sentimental, que era basicamente aquilo que tu fazias no teu romance Pesquisa Sentimental. Sim, o romance Pesquisa Sentimental. Falar um pouco da diferença dos comportamentos a partir deste século, não é? Pois, a questão é, como nós estávamos a falar, aliás, a propósito dos meus casamentos e tudo isso, a sociedade evoluiu e a sociedade clássica, que nós podemos considerar até a meados do século XX, se bem que ainda há pessoas que vivem nela, não é? Porque não é uniforme o avanço da civilização, mas na sociedade clássica as relações entre homens e mulheres estavam completamente codificadas. Portanto, as pessoas namoravam ou casavam, ou havia no caso dos homens, havia as mulheres que eram as galdérias e havia as mulheres que eram as honestas. Com as honestas casavam, com as galdérias iam sair. Enfim, estava tudo codificado. E, portanto, era muito fácil navegar nesse mundo, em termos emocionais. Isso tudo, felizmente, mudou. E hoje em dia não existe um padrão que seja aceito por toda a gente e, portanto, existem situações complexíssimas, como, por exemplo, filhos que são quase da idade da madrasta ou do padrasto, meios irmãos que têm idade para ser pais dos outros meios irmãos, famílias que se afastaram, famílias que continuam, apesar de já não existirem, as pessoas continuam a encontrar-se. Enfim, há uma infinidade de situações que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em lidar com elas. E também no caso dos relacionamentos, também, porque hoje em dia há pessoas que são casadas e não vivem juntas. Há pessoas que vivem juntas e não são casadas. Há pessoas que andam juntas, mas não pode-se dizer que sejam, não é? Que namorem, por exemplo. Sim, mas às vezes nem sequer namoram, quer dizer, saem. É isso, não podem dizer que namorem. Não podem dizer que namoram, não é? É muito difícil. Portanto, existe toda uma série de comportamentos que eu digo felizmente porque é assim, as pessoas agora têm liberdade de se relacionarem umas com as outras como quiserem. E isto, sobretudo, foi um grande avanço para as mulheres, porque as mulheres, coitadas, é que eram sempre as grandes, estavam sempre entaladas naquelas convenções e se saíssem delas eram imediatamente mal vistas. Ora bem, mas essa mudança, que é positiva, fez com que muita gente começasse a andar à nora, não é? Portanto, de repente, as pessoas não sabem como lidar com certas situações. Essas cartas, a Pesquisa Sentimental, esse romance que eu escrevi, é precisamente sobre isso, sobre a perplexidade com que certas pessoas veem a situação atual e muitas vezes magoam-se e muitas vezes sofrem porque não se adaptaram a essas novas formas de relacionamento. Portanto, isso era um romance. Este livro, concretamente, que são as cartas do I, é assim, as pessoas escreviam ao I a fazer perguntas e eu respondia do ponto de vista ético. Ou seja, não do ponto de vista da moral católica, nem da moral cristã, nem nenhuma moral, mas do ponto de vista ético, ou seja, o que é melhor para o homem. E poderás dizer que é um correio sentimental, mas há apenas uma quarta parte se referem a sentimentos. Há uma parte que é sobre problemas de trabalho, no escritório, problemas filosóficos, problemas de... Lembras-te assim de um problema filosófico que tenhas espantado e que tenhas ficado muito tempo a pensar? Eu lembro-me de uma interessante que era... perguntava basicamente se fizer coisas más com estilo, com bom estilo, o que é que vale mais, o estilo ou o conteúdo? O que é um bom estilo? Um bom estilo... Um bom estilo é... Elegância, a fazer coisas más? Fazer com elegância, fazer uma coisa má com elegância. Ok. E eu sou muito a favor do estilo e da elegância. E portanto... Temos de falar sobre isso, de resto a tua indumentária varia muito.
Pois, mas é exatamente. Mas isto é um problema sério, porque de facto o estilo não desculpa uma maldade. Mas é muito mais fácil aceitar uma maldade de uma pessoa com estilo do que de uma pessoa sem estilo. Isto é muito perverso. A sociedade aceita isso melhor. Ou seja, se for uma gente das barracas, tudo aos gritos, é à chapada, toda a gente acha mal. Mas se for num palácio, numa zona nobre da cidade, em que não andam aos gritos e à chapada, mas são talvez piores até uns com os outros, mais cruéis, toda a gente diz, mas que elegantes, imagina, estão zangados. Os crimes de colarinho branco são assim, não é? Exatamente. E pior ainda é que nós esperamos determinadas coisas conforme o estilo, não é? Exatamente. Isso é ainda pior. Portanto, a questão é muito... É preciso muito cuidado com isso. Ou seja, não estás à espera que um banqueiro, por exemplo, faça uma peixeirada assim... Não, aliás, temos um exemplo concreto disso, que é aquelas gravações das famílias do Grupo Espírito Santo a discutirem muito uns com os outros. Essas gravações são públicas e eles realmente estavam ali, enfim, a discutir, e não há uma merda, não há um palavrão, não há, até acertavam por você, mas você não me diga que, não é? É verdade. Parecia um grupo de senhores a jogar bridge. E eram? E são os bandidos, não Isso é tão bom. Olha, deixem-me só dizer que já algumas pessoas ligaram. Uma delas é o Miguel Rocha de Lisboa. Recordo a linha, é o 707-200-330. Hoje temos uma espécie de especialista sobre a vida. É alguém que se vai a casar pela segunda vez, pela quinta vez. Tem 72 anos, acho que podemos dizer a tua idade. Sim, claro. E tem um livro novo que se chama A Namorada Infiel, O Amigo Incompetente e Outras Crónicas sobre o sentido da vida. Daqui a pouco eu vou ler mais uma pergunta sobre pornografia, imagine-se. Mas antes vamos falar com Miguel Rocha de Lisboa. Caso real de amor com uma pessoa estrangeira. De que país? De que nacionalidade estamos a falar? Vamos já dizer se vale ou não a pena. É uma língua que não vamos entender, Miguel? Sim, de onde é que é? Eu não sei se deva revelar, mas posso dizer que é nórdica. Ok. Bom gosto de um país portanto, bom. Sim, Trump aprovaria. Tenho feito algumas internacionalizações a esse nível. Internacionalizações a esse nível, foi o que disseste? Sim. Sim, podemos chamar assim. Mas aqui a questão é muito... É engraçado como o universo às vezes conspira de uma maneira... a hoje abrir o Facebook e ver este tema a ser discutido, porque estou a vivê-lo agora de uma forma muito direta com a tal pessoa que tem um misto engraçado que eu nunca me deparei nos vários relacionamentos. Tenho 35 anos, by the way. Nunca me tinha deparado com este caso e estou, apesar de ter alguma experiência em relacionamentos, isto é a primeira vez que me deparo com isto e estou aqui um bocado... Estás a fazer um build-up que nos está a entusiasmar muito, Miguel. A questão... obrigado. A questão que se põe é... Estou a lidar com uma pessoa que é muito honesta nos seus propósitos, ou seja, ela diz muito honestamente que tem vários flirts a ocorrer, que é a maneira dela ser, portanto nem está para aí virada para modificar, e eu consigo perfeitamente entender que, porque também sou igual, mas e ao mesmo tempo também está interessada em ter um relacionamento estável. Ou seja, este misto de ok, a vida é assim que funciona, portanto eu a qualquer momento posso me apaixonar por qualquer outra pessoa, mas entretanto também gosto de ti. E isto é o que o nosso convidado estava agora a referir, que realmente agora há um acesso tão fácil e tão vasto a tantas pessoas que me pergunto se realmente esta pessoa não estará certa, que é... Ora bem, eu queria-lhe fazer uma pergunta. Você quer que eu analise a situação ou que eu diga o que você deve fazer? Podemos avançar para os dois casos, okay. Já agora. A situação é assim. Ela é uma mulher honesta, está a ver? Que é uma coisa que nem sempre se encontra, até porque a pressão é para que as mulheres não o sejam. Ou seja, para que mintam, para que digam, não, eu nunca fiz isto, eu não sei o quê. Portanto, ela é uma mulher honesta, ela é uma mulher que diz, francamente, aquilo que ela quer e aquilo que ela espera do relacionamento. Isso é um ponto a favor dela. Ora, agora, para si é assim, se você está realmente interessado nela e a quer só para si, você tem que a conquistar. Ou seja,
você tem que mostrar que não vale a pena ela ter outros flertes enquanto estiver consigo, porque você é o homem que lhe preenche as medidas. Eu não estou a falar de sexo, estou a falar de tudo. Ou seja, que é um tipo atento ao que ela quer, que a trata bem, simpático com ela, que a compreende, isso é muito importante, e evidentemente que também na cama funciona como ela gosta. Claro. Portanto, você tem que a conquistar se você realmente a quer num regime de maior exclusividade. Esta é a análise. Se você não quer, então está tudo bem assim, não é? Mas aí entra aquela questão, justamente com o que tinha explicado há pouco, que é em que ponto é que eu devo? Eu rejo-me um bocado por isto, que é pela abundância, por este conceito de abundância. Ou seja, eu não tenho que me limitar a uma pessoa cada vez que há um desafio destes, porque eu com de limitar esta pessoa. Quer dizer, haverá outras isso é uma igualmente decisão. interessantes. Isso é uma decisão sua, porque é assim. Há alturas em que nós encontramos uma pessoa que não nos apetece mais nenhuma. E isso não quer dizer que nós na vida depois não iremos por outros caminhos. Mas naquele momento é só ela que nos apetece. E nesse caso o que tem que fazer é estar só com ela. Ou seja, não existe nenhuma regra de que eu tenho que comer todas as mulheres que me aparecem pela frente. Essa regra não existe. E você não é mais homem por fazer isso. Eu posso lhe dizer, eu não gosto muito de puxar dos meus galões, mas já que tenho 72 anos, já agora posso puxar. É assim, eu tenho experiência de todas essas coisas e teve alturas em que eu estava com mulheres que eu não queria mais ver mais nenhuma, porque aquela mulher me preenchia todas as medidas. E teve outras alturas em que eu estava com mulheres que realmente não me preenchiam as medidas. No meu caso, eu optava por largá-las, mas conheço muita gente que fazia esse esquema de ter 2 ou 3 namoradas. Se você quer fazer isso, tem que também permitir que ela faça, não é? Claro. A decisão é sua. Chama-se isso relação aberta. É, exatamente. Mas o dilema é esse, tem a pessoa está certa, mas depois tem este, vou-lhe chamar de defeito, mas não é um defeito. Sim, característica. A característica, quer dizer, tem todos os requisitos, inclusivamente a honestidade que eu valorizo, porque senão eu não saberia. Ok, disso. Mas seja você honesto, você não está a querer tê-la em exclusivo, mas você não ser exclusivo dela? Não. Se ela retornasse da mesma forma, não. Eu sinto que gostas dela. Então, você gosta dela? Sim. Ok, então se gosta dela, conquiste-a. Seja de tal maneira para ela que ela não quer saber de mais ninguém. Percebe? Jogue pela positiva. Ou seja... e se ela quiser continuar na vida que tem? E depois, se um dia você se fartar, aí você muda de vida. Tens que escolher o que é mais importante para exatamente. ti, não é? Se é estar com ela ainda que ela tenha outros relacionamentos ou se... Não, mas é que se você é mesmo bom, vai conseguir que ela fique só consigo, está a ver? À partida sim, mas a questão é que ela é tão volátil e também tem a ver com a diferença de idades. Ela tem 11 anos de diferença em relação a mim. Mais velha? Mais nova. Mais nova. Tem 24, portanto. Portanto ainda está também numa fase de descoberta, apesar de... Então e há quanto tempo é que vocês estão juntos? On e off há um tempo, mas... O que é um tempo? Um ano? Não. Tivemos um tempo, depois parámos e agora... É assim, decida você sozinho aquilo que você quer. Se você quer, vá ao ataque. Pode perder, pode ser que não consiga, mas claro, pelo menos tenta. Se você não a quer, continue nesse esquema até aparecer outra mulher. Sim, aqui perde-se a partir do momento em que a mulher sente que estamos num esquema de necessidade. Não é? Mas você não lhe pode mostrar isso, tá? Claro, exatamente. Você não pode. A coisa menos sexy que há é a carência. Uma pessoa carente não atrai ninguém. Uma pessoa pode estar a morrer de carência, tem que mostrar sempre displicência. Está a perceber? Mas não é? eu também não concordo a 100%. Displicência também. Não, displicência foi uma má palavra. Isto é okay. Mas não pode mostrar
muita carência, porque isso é pouco sensual. Mas é a bonito... técnica do Calimero nunca funciona. Não Sim, funciona. mas é bonito demonstrares que gostas. Não, interesse com certeza. Interesse máximo. Mas interesse e carência são coisas... Interesse máximo, não carência. Mas o oposto do interesse não é a carência. Claro. Mas pronto, como disse, displicência, não é? Pois, displicência não faças isso, que vais perder imenso. Se isto fosse por escrito, eu corrigia essa palavra. Catarina Moura, estou a adorar o teu interesse neste assunto. Não, estou só a pensar. Ora, deixem-me recordar aqui o número, é o 707-200-330. A seguir fiquem para ouvir mais Obrigada, uma chamada. Miguel. Recordo a todos, obrigado Miguel, recordo a todos que o nosso convidado de hoje é o José Couto Nogueira. Ele acaba de editar este livro que se chama A Namorada Infiel, o Amigo Incompetente. Já provou a cerveja Prova Oral? É só mais uma, que a gente engola, a gente enfrasca e despeja. É só mais uma, e é só mais uma. É mais um dia a nadar, mais um dia a afogar. A vida no mar de cerveja, no mar de cerveja, é só mais uma, e é só mais uma. Uma girafa, uma caneca, uma imperial. É só mais uma, é só mais uma. A gente aqui só quer beber a prova oral. Mamar a prova oral. Só quer beber a prova oral. Mamar a prova oral. Beber a prova oral. Prova Oral, a cerveja que se deseja. Pode ser que nos 15 anos também exista uma cerveja com o nome da Prova Oral. Enquanto isso não acontece, acontece algo de certa forma invulgar neste programa. Um ouvinte estava a ouvir o ouvinte anterior, que de resto acabamos por ligar de novo, o Miguel Rocha, que já está em linha outra vez, verdade, Miguel? Olá. Miguel. Sim, a chamada caiu. Ok, estás de de volta. Estás de Miguel, volta. a verdade é que existia um ouvinte existe um ouvinte. Ele está aqui. Ele quer falar contigo. Ele estava a ouvir a intervenção e ele diz: eu quero falar com o ouvinte. E cá está ele. Como é que te chamas? Guilherme Almeida. Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. O que é que te fez ligar para falares com o Miguel? Eu gostava de dar a minha opinião, vale o que vale, mas pronto, gostava de dar a minha opinião porque estava-me aqui a fazer comichão este tema que eu penso que é comum a toda a gente. Acho que já toda a gente passou por esta situação. Sim. E eu tenho uma opinião muito diferente daquela que peço desculpa, não sei o José Couto Nogueira deu. Exatamente, que o Sr. José Couto Nogueira deu. E a minha opinião resume-se ao seguinte: só tem é que largar. Acho que é muito simples. É uma estratégia que não é comum à mulher, é ao ser humano. Esta coisa dos joguinhos de ora quer, ora não quer e quer estar com outros. Só tem é que largar. Só tem que largar. Eu acho que estou a reconhecer, se calhar estou a falar com um colega do social, não? Não, que pelo menos que eu saiba não. Ok. Só tens é que largar, mas queres explicar melhor? Como assim? Ora, Mas tu achas que ela está a fazer joguinhos? Era isso que estava a dizer? Acho que é joguinhos, acho que é é o que se diz quando uma pessoa não quer estar realmente com outra e quer andar a brincar. Eu posso ter 23 anos de vida, mas eu já passei por isto muitas vezes, infelizmente. E é sempre a mesma coisa. No dia em que ele largar é quando ela se vai lembrar de voltar atrás. Ai, que eu gosto tanto de ti. Ai, por favor, anda cá. Isso não tem nada que saber, é largar. Mas sendo assim, não consideras a hipótese da honestidade da rapariga, não é? Não está a ser honesta. Honestidade também eu consigo ser. Peço desculpa. Honesto também eu consigo ser. Agora, eu quero estar com uma pessoa. Eu fui tal e qual como o Sr. José disse. Eu quando quero estar realmente com uma pessoa, não há cá estas coisas de eu gosto de estar com outra. Não há, eu gosto daquela pessoa e aquela pessoa, ponto final. E você tem feito isso, ou quando você está com uma pessoa, Pelos vistos, sim, você também dá umas voltinhas? Não. Eu quando gosto da pessoa, eu estou com aquela pessoa e não há cá, nem me passa pela cabeça. Eu tive inclusive um caso onde foi a minha relação mais forte, ainda que curta. Eu não passava pela cabeça e a rapariga morava noutro país, eu ia visitá-la regularmente. Eu estava numa fase da minha vida assim, a experimentar coisas novas e nem passava pela cabeça estar com outras pessoas. Mas olha uma coisa, desculpe interrompê-lo, mas olha uma coisa, nós podemos partir do princípio que ela, esta namorada do outro senhor, não é uma má pessoa. Pode ser que ela, de facto,
não esteja suficientemente convencida deste namorado português que ela arranjou e queira manter a sua independência, e sem ser propriamente um joguinho neste sentido de o estar a atiçar, não é? Que é isso que você diz. É pelo menos o que ela diz, que gosta, mas não o suficiente. Agora, se ela tem esse feitio, pode ser que ele... quer dizer, você não toparia um feitio desses, mas pode ser que ele goste suficientemente dela para tentar arriscar, pelo menos conquistá-la. Você não faria isso se estivesse interessada? Pois, por já ter feito muitas vezes, é que estou a dizer isto, porque corre sempre mal. Eu invisto o meu tempo, só me torno cada vez mais dedicado nesta perspectiva da conquista e acabo sempre mal. Portanto, não vale a pena, isto é tempo desperdiçado. E ainda por cima o rapaz é jovem também, tem 35 anos, tem mais do que tempo para andar aí a fazer o melhor da vida. Já agora deixem-me só dizer que tanto uma declaração como a outra estão a provocar reações no nosso Facebook. De resto, estamos a transmitir esta emissão em direto. Também podem ouvir por lá, e não só, pela rádio, pela Antena 3. Bom, Diogo Ferreira diz: eu concordo com o ouvinte Guilherme Almeida. As mulheres, só quando veem que nos podem perder, é que se decidem do que realmente querem, neste caso, se nos querem. A minha experiência, assim também o dita. O Dinis Costa diz: o problema é que os homens não conseguem trair as mulheres, só conseguem ser infiéis. Qual é a diferença entre trair e ser infiel? Não sei, temos que perguntar aqui ao Dinis Costa. Ele diz: só a elas foi dada a possibilidade de trair. É bom. E abordarem o poliamor, diz o Alexandre Fernandes. Talvez um dia. Não, um dia que será para breve. Em breve vamos fazer uma emissão dedicada ao poliamor. Para já, vamos despedir destes dois ouvintes, tanto o Miguel como o Guilherme. Queremos agradecer a ambos. Boa emissão para vocês. Obrigado. Espero que... E muita sorte. Miguel. Para ambos, aliás. Obrigado. Eu acho que esta chamada foi proveitosa. Obrigado, As duas. Miguel. Já agora, uma outra carta que vem aqui publicada no livro que hoje destacamos, A Namorada Infiel, o Amigo Incompetente, de José Couto Nogueira, o nosso convidado. A carta tem como título Pornografia é Infidelidade. A carta diz assim, é assinada por Marta SP. À mulher de César não basta ser séria, há que parecê-lo. E César poderá parecer o que não é, sem prestar contas a Cornélia? Confio no meu marido e a questão que me indomina nada tem a ver com a facadice, mas sim com a intimidade. Cumplicidade, uma receita que nos une há 5 anos, como se degustássemos a última garrafa de um Porto Vintage de 1963. E a páginas tantas descubro que o meu marido se interessa e consome filmes pornográficos, que disfarça o assunto, se puxa o tema, e, elas, aqui é que a porca torce o rabo. Troca-me o nome por os das ex. Aceito, diz ela, que não tenhamos que contar tudo o que nos passa pela cabeça, que não queira responder, por ainda não ter resposta, que sinta vontade de ter a sua própria privacidade em relação ao que lhe apeteça. Por outro lado, não me sinto confortável com esta novidade. Todos os homens gostam de pornografia? Pergunta. Felizmente tenho a sorte de conhecer a sua coluna desde o primeiro dia e alguma esperança que me venha a esclarecer esta dúvida. Bom, eu acho que... Isto enviou mesmo a pessoa, esta carta? É muito curiosa esta pergunta, que as pessoas parecem que têm sempre muita esperança que a resposta a esta pergunta resolva alguma coisa, pois. Que é, todos os homens gostam de pornografia? Ok. O que é que isso interessa se todos os homens gostam de pornografia? Eu diria o seguinte, é a minha opinião, claro, vale o que vale. Eu diria que todas as pessoas gostam de pornografia, não são só os homens, as mulheres também gostam. É um facto que a pornografia é fabricada, estamos a falar dos vídeos, não é? É fabricada para os homens. E, portanto, é mais fácil os homens se sentirem gratificados com a pornografia do que as mulheres. Mas há mulheres que gostam de pornografia e o gostar, quer dizer, existe realmente um mau karma em cima da pornografia. E há uma parte da pornografia que é realmente lamentável, que é a da exploração das pessoas, que são mal pagas e que às vezes são levadas ao engano, não sei o quê. Nós estamos a falar da indústria. Agora, do ponto de vista do consumidor, partindo do princípio que a pornografia que ele acede é uma pornografia legal, portanto, que está à disposição, não há nada de mal em gostar de pornografia, até nos dá umas boas ideias. De repente, estamos com uma certa falta de imaginação e a pornografia pode ajudar, por exemplo, um casal, pode ajudar a reavivar. Tirar notas? Exatamente. Portanto, ela, essa senhora, eu não me lembro o que é que eu lhe disse, mas eu lhe diria duas coisas. Uma,
é que o que ela tem a fazer é ver pornografia com ele. Portanto, ela tem que ligar o seu computador, pôr um filme pornográfico que goste e chamá-lo e dizer: ó Zé, vem cá ver isto aqui, que isto parece-me interessante. Ou seja, tentar desarmar essa vergonha dele, que é uma vergonha que não tem cabimento. Que é um bocado também vergonha dela, porque ela diz que não se sente confortável com esta ideia. Claro, porque ela se sente traída, não é? Ela sente que é uma espécie de traição. Mas deixa de ser traição. Ela pergunta se é traição. É traição. Não é traição. Deixa de ser traição, sobretudo a partir do momento em que eles vejam juntos. E não é traição. Ok, mas assim causa desconforto, não é? Sim, mas esse desconforto talvez seja um desconforto que ela tem em relação à pornografia. Porque há sempre aquela ideia de então eu estou contigo, ainda precisas disto. Pois, é um bocado essa a ideia. Mas é assim, não é bem isso. Ele pode ver pornografia porque acha graça e porque acha que a pornografia preenche um líbido dele que ela não preenche. É uma coisa quase cultural, provavelmente. É cultural completamente. Agora, quanto a ele dizer o nome das outras durante as operações, isso aí é que é um bocado... aí eu já não sei. É só parvo, não é? Aí é uma conversinha só, pronto, acabou esta macacada. Eu odiaria se isso me acontecesse. Ouça, entre todas as dúvidas, há uma que é bastante apreciada pelos leitores, é esta: namorar a filha do amigo. Diz assim, é um leitor confuso: envolvi-me com a filha do meu melhor amigo. Ela é maior de idade, mas mesmo assim ainda temos uma grande diferença de idades. Esta relação já dura há 6 meses e temos-nos sempre encontrado em segredo. Ela não me parece muito preocupada com o facto de o pai descobrir e até já me beijou em público. Devo assumir esta relação? Uau. Bom, esse é um daqueles casos que não há uma solução agradável para o... Eu acho que o pai dela não vai aceitar de maneira nenhuma. Não sabemos também de que pessoa é que estamos a falar, não é? Não, eu consideraria uma pessoa média. Eu posso até falar com uma certa... eu não gosto muito de falar da minha privacidade, mas já estive numa situação dessas, em que eu era o pai, sim. E eu aceitei, mas eu considero que sou uma pessoa... muito aberta. Fora da média. Eu acho que uma média, um homem médio português não aceita uma coisa dessas, acha uma traição do amigo. E, portanto, o que eu digo aí na carta, o que eu respondo, é que o melhor é ele não esperar que o pai dela aceite e não se voluntariar de falar com o pai dela. O que ele tem que fazer é medir muito bem se realmente gosta dela e ela dele, ou seja, se o caso é sério, e se o caso é sério, eles que casem ou que se juntem, mas que não espera a aprovação do pai dela, pelo menos até ela ter um filho. Que aí, com o neto, talvez o pai amansa um pouco, mas que não espere de maneira nenhuma que o outro compreenda. É incrível que o número de visualizações do nosso programa está a aumentar exponencialmente no nosso Facebook à medida que o assunto vai aquecendo. Já agora, algumas mensagens da Susana Rocha diz: há homens e mulheres que gostam. A maior parte gosta. Em termos psicológicos, é saudável gostar-se desde que não se dependa disso. Ela fala sobre a pornografia. É, exatamente. Acho que ela tem toda a razão. A mesma Susana Rocha adianta: também concordo com o Guilherme. Quem gosta não anda com jogos, seja mulher ou homem. Miguel, mulheres há muitas. Dinis Costa diz: bravo, elas só amam os duros. Bom, e agora vamos ao telefone falar com Ália Costa Santos, que quer falar sobre a honestidade das mulheres, e também com o Diogo Tavares de Sintra. Ele é médico de família e, portanto, diz que tem experiência nestas coisas. Vamos começar, no entanto, com a Ália, porque é mulher e porque já cá está há algum tempo e foi a primeira. Olá, Ália. Queres falar da honestidade das mulheres, Ália? Sentiste que estava a ser atacada neste programa? Como assim? Não estava a ser atacada, não, mas no fundo eu gostava só de partilhar convosco uma ideia de um grande amigo meu, homem, naturalmente, que me dizia que quando eu quiser quando encontrar aquela pessoa certa novamente, para nunca lhe contar o meu passado, porque os homens não sabem lidar com isso. E há pouco, quando se falava de honestidade, eu pensei exatamente nisso, quer dizer, as mulheres, pelos vistos, não podem ser honestas com os homens. E aquela questão da rapariga nórdica que confessou os seus flirts, também é nesse sentido, quer dizer, nós queremos ter um homem que seja o nosso homem, não lhe podemos contar o nosso passado porque eles não sabem lidar com isso. Eu acho isto completamente descabido. Ália, nossa opinião. Mas espera, neste caso ela não estava a confessar o seu passado, estava a confessar o seu presente. Mas Ália, deixe-me... A verdade é que ela, estando a ser honesta... Eu posso lhe dar duas respostas. Uma é que é evidentemente ser honesta não custa nada. A outra que eu lhe daria, que é uma resposta um tanto ou quanto pragmática, é: se um tipo não aguenta saber do seu passado, é melhor você despachá-lo, ok? Agora,
quando fala do seu passado, não precisa de entrar em grandes pormenores, ok? Quer dizer, uma ideia geral por alto, quantos foram, quanto tempo durou e tal, mas não entra em pormenores. Porque... Mas porquê que os homens têm que saber com quantas mulheres... Não tem que saber, ele não tem que saber, mas eu acho que se você quer ser honesta com ele, deve-lhe dizer, olha, primeiro não és o primeiro, já houve outros que me interessaram, até já vivi com um fulano um tempo, mas a coisa não deu certo. Se você lhe apresentar isso como um normal relatório de vida, é preferível que ele saiba isso por si do que ele venha a saber por outras pessoas. Além disso, percebe... há aqui um equilíbrio, ou seja, você deve dizer-lhe, para ser honesta, se ele não aguenta, então ele que se lixe, porque é um tipo que realmente não vale a pena, e você ser honesta não quer dizer que você vai espicaçar os ciúmes dele com pormenores tórridos. Está a ver? Mas deve dizer se ele perguntar também, não é? Não, acho que mesmo sem ele perguntar, acho que não... Eu nessas coisas do passado é muito complicado, eu acho que se deve ser honesto, mas não é preciso ser minucioso. Está a ver? Eu estou a adorar este programa. Deixem só meter aqui o nosso ouvinte médico. O médico faz toda a diferença, não é? Vamos falar com o Diogo Tavares de Sintra. Olá Diogo, estás bom? Diogo, olá, boa noite. Precisamos de um médico. Precisamos do input. Sim, precisamos do input. Para usar uma palavra estrangeira. De alguém com estudos, verdadeiramente. Sim, alguém que tenha cursos. Diogo. Eu não diria que seria tanto estudos, é mais a própria experiência em consulta. Sim. Como devem imaginar, um médico de família ouve muito. Aliás, um bom médico de família deve ouvir mais do que falar. E durante as consultas há muitos problemas relacionados que vão aparecer. Estão-me a ouvir, certo? Estamos, e bem. É que eu vou de carro e é a primeira vez que eu falo convosco, ouço-vos bastante vezes. Pronto, em relação aqui às relações, eu acho que o mais importante, nós falámos aqui muito da parte da honestidade, mas esquecemos que muitas vezes quem não é honesto somos nós com nós próprios. E às vezes nós achamos que nos conhecemos e não nos conhecemos assim tão bem. Eu acho que o mais importante numa relação é precisamente isso. É a honestidade com nós próprios e a honestidade com os outros. Portanto, saber aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos. Pegando um bocadinho no exemplo do rapaz de há pouco, daquela relação com a rapariga nórdica, se calhar a rapariga nem sequer está numa fase da vida em que ela própria sabe bem o que quer, se calhar também um bocadinho esta incerteza. E ele, pelo contrário, nos seus 35 anos, se calhar já sabe o que quer, mas sente algum receio por causa desta volatilidade, como ele próprio também disse. Esta tua intervenção está a ser boa, sim. Em relação aqui a esta questão da pornografia, já agora, ainda não tinha surgido a questão, mas eu estou aqui um bocadinho a minha chega. Assim, eu acho que não há realmente nada de insano ou até de devasso na pornografia. Acho que as pessoas têm que ser, lá está, mais uma vez, bastante honestas e perceber porque é que o fazem. Não só o parceiro perceber porque é que o outro parceiro o faz, mas também o próprio perceber o que é que procura na pornografia. Pode ser a fantasia, pode ser preencher alguma lacuna que se calhar não tem na relação. E eu acho que realmente o importante é isso, é as pessoas saberem o que é que elas próprias procuram e porque é que o outro procura aquilo. Já que é alguma coisa que faz assim tanta confusão, e eu percebo perfeitamente também pela nossa educação maioritariamente católica, às vezes há coisas que custam um bocadinho entrar, mesmo sabendo que toda a gente o faz, não é? Eu acho que você tem toda a razão. O grande problema é ser-se honesto mesmo com nós próprios, não é? Às vezes nós não conseguimos ser honestos com nós próprios, aceitar aquilo que nós somos, não acha que isso acontece? Não, perfeitamente, e acho que essa é a fonte muitas vezes de muitos conflitos internos e até externos, e é uma coisa que é visível em toda a sociedade, em vários estratos sociais. Nós em consulta vemos, não temos, como é óbvio, não temos uma consulta dirigida para determinado estrato social, para determinada cultura ou para determinada religião. Portanto, nós assistimos muito a isto. Acho que é uma questão... É transversal, é difícil nós tentarmos enfrentar os nossos próprios fantasmas e perceber porque é que fazemos as coisas. E às vezes a vida também não nos dá tempo para isso. Olha, acho que é o mais importante. Diogo, deixa-me agradecer aqui a tua intervenção. Estamos naturalmente a receber muitas chamadas. Vamos falar com o Tiago de Viseu, que está em linha e que quer contar uma história sua. Qual é, Tiago? Boa noite. Olá. Olá, Tiago. Primeiro queria
dizer que é a primeira vez que estou aqui a falar e o que é que se passa neste programa? É tudo a primeira vez hoje. Gosto muito de ouvir, hoje faço todos os dias quando vou do trabalho para casa. A minha história é assim, eu quando era mais novo tive uma fase em que também traía bastante e acabou por acontecer uma coisa que na minha zona começaram-me a conhecer e já nenhuma gaja me dava bola, todas cagavam para mim porque já sabiam o meu histórico. E bem, se calhar, não é? Sim, e bem. Mas analisar depois, a verbo, sim. Mas depois houve uma altura que eu me interessei por uma rapariga a sério e por mais que eu tentava lhe dizer que contigo vai ser diferente e tal, a única coisa que ela me dizia, diz-me isso a mim como diz isso a qualquer outra, vai acontecer o mesmo. Eu não te vou dar liberdade porque eu sei que tu me vais trair como vais trair outras. Aí passei por uma fase assim um bocado complicada, porque não me davam bola, eu bem tentava, mas não me davam bola. Já tinhas cadastro. Já tinha cadastro e era um bocado... Parece uma fábula antiga a tua história. E como é que acabou essa história? Tem uma moral da história, de certeza. Qual é a moral? Essa história aí foi que eu comecei a namorar à mesma com ela, mas durou pouco tempo porque ela disse que não confiava em mim, que não podia, eu, por exemplo, saía à noite para ir tomar café e ela dizia, tu estás-me a dizer que estás a tomar café, mas eu sei que tu estás com outras, isso não pode ser assim, porque é que tu precisas de mais de uma pessoa para estares bem? E eu não, nessa altura eu nem estava com mais ninguém, estava no café, se for preciso ver um jogo de futebol ou assim, mas ela desconfiava sempre. É uma parte complicada para quem trai e as pessoas sabem que nós traímos, as pessoas acabam por perder ficar sempre com o pé atrás, nunca nos deixar aproximar dela. Bom, quer dizer, o seu caso é assim, você era um pinga-amor, chamemos assim, e ela era ciumenta, portanto é uma combinação impossível, percebe? Porque o ciúme é uma insegurança da pessoa. O ciúme não tem nada a ver com o outro. A pessoa é ciumenta porque não se sente segura na sua atração, digamos assim. E, portanto, ela era insegura, com razão, nós diríamos, não é? Mas ela parece-me mais insegura do que a média, não é? Uma vez que você estava no café a ver a bola com os amigos, com certeza que tinha testemunhas para lhe dizer, olha, estava com fulano, cicrano e beltrano e o jogo foi assado. Portanto, esse caso é azar, não é? Eu espero que você depois disso tenha conseguido encontrar finalmente uma mulher que disposta a apostar em si. Pelos vistos, sim. Foi há quanto tempo? Foi há quanto tempo isso? Sim, isso foi para aí há uns 7 anos atrás. Eu hoje em dia tenho uma namorada. Não é? Exato, estás recuperado. Tenho uma namorada, também me deixei. És fiel? Sim, sou completamente fiel e não passa pela cabeça traí-la. Eu acho que aí está o que o senhor estava a dizer há bocado, é que nós quando chega a uma altura em que nos interessamos tanto por alguém, que as outras pessoas que estão à volta, as outras mulheres, as outras que passam à nossa frente, não nos chamam a atenção para desviar a nossa atenção da pessoa com quem estamos. E acho que o mais importante no meio da relação, porque ela sabe, a minha namorada sabe o passado que eu tive, mas ela deu-me uma hipótese e diz, eu vou acreditar em ti e vamos ver no que dá. Isso também é sobretudo porque ela acredita nela, percebe? Ela tem confiança em si própria que vai conseguir, já conseguiu, não é? Mudá-lo assim. É porque eu só estou a falar nisso porque é assim, o problema dos ciúmes é um problema horrível, porque a culpa não é da pessoa, que a culpa é uma palavra também horrível, mas digo eu, a responsabilidade não é da pessoa que é vítima dos ciúmes, é da pessoa que é ciumenta, porque a pessoa que é ciumenta é uma pessoa que não se sente segura, não é? E se não tem razões, inventa-as, percebe? Não há muita volta a dar aos ciumentos. Deixem-me ser muito rápido, porque estamos a 5 minutos do final deste programa. Agradecer aqui a intervenção do Tiago e ainda tenho 2 ou 3 questões, ou 5 ou 6, para falar com o José Couto Nogueira, que apresenta aqui o livro A Namorada Infiel, o Amigo.
incompetente que estou a mostrar, de resto, na transmissão que estamos a fazer em direto para o Facebook, onde podem deixar as vossas opiniões, que são muitas. A Diana Carolina Oliveira diz: acho que o facto de ter traído cria um mau conceito da pessoa, não só no campo das relações afetivas. Isto em relação à intervenção anterior. 2 ouvintes dizem exatamente a mesma coisa. A Susana Rocha diz karma, a Tânia Carroça Faro diz karma. A Anabel Gonçalves não diz karma, mas diz muito interessante esta intervenção. A Tânia Carroça ataca e diz abençoada. Um utilizador do Facebook sem nome diz: usares o termo gaja explica muito. Ora bem, neste livro temos aqui uma opinião da Alice, uma carta que diz isto. Vamos ser rápidos, temos 4 minutos, 5. Boa tarde. Se soubesse, dizia boa noite. Bom, não sei até que ponto é que me poderá ajudar ou se o meu problema terá ajuda possível. Ando a passear-me com um amigo de longa data de quem gosto especialmente. Eu sou solteira, ele é casado e com filhos. A nossa relação desenvolveu-se e rapidamente chegamos ao sexo. O pior é que o sexo foi uma completa frustração, ou seja, ele teve grandes dificuldades em animar-se. Animou-se, mas rapidamente se desanimou, o que foi uma enorme desilusão. Tornamos a tentar num dia diferente e aconteceu o mesmo. Ele disse-me que tal coisa nunca lhe tinha acontecido e que talvez fosse um problema provocado pela culpa de ter um caso extraconjugal. A minha questão é: se ele é casado e assim irá permanecer, será que vale a pena eu insistir ou investir a vários níveis para que a coisa funcione? Devo apoiar a causa ou desistir? Devo tomar esta dor como minha ou desisto? Alice. Quer dizer, eu já não me lembro do que é que eu disse, eu não percebi muito bem se o problema dela era sexual ou se sexual, claro. Está a pensar toda a relação agora. Não, é sexual. Eu já não me lembro o que é que eu disse, mas eu agora posso dizer uma palavra só. Sim. Não, desista. Quer dizer, não vale a pena estar... É evidente que por as razões porque ele não funciona com ela podem ser várias e podíamos analisá-las aqui, podem ser psicológicas, temos morais... Temos de voltar ao ouvinte médico de família, eventualmente. Exatamente. Mas é assim, não vale a pena. Para que estar a insistir numa coisa que pelos vistos não está a correr bem? Não vale a pena. Ela vai buscar sexo ao outro lado. Deixa-me ler aqui duas numa só. Uma da Maria das Dores, outra do Manuel S, do Estoril. Vamos à primeira, da Maria das Dores, porque é um assunto totalmente diferente. Tem a ver com família e a relação com os filhos dos outros. Diz a Maria das Dores: há um ano viemos para Lisboa e começamos a dar-nos com um amigo de infância do meu marido, que entretanto também tinha casado. Somos 2 casais inseparáveis, mas eles têm 2 filhos muito mal educados. Nós não temos filhos. Que me incomodam bastante, diz. Não têm maneiras e respondem desabridamente aos mais velhos e os pais parecem não se preocupar muito com isso. Ou não têm mãos neles. Posso chamar a atenção aos pais e posso meter os filhos na ordem, por exemplo, quando nos vêm falar. O Manuel do Estoril diz: um dos meus bons amigos tem um filho de 7 anos bastante endiabrado. É da idade, digo eu, que não tenho filhos. O meu amigo acha que o comportamento do filho não é aceitável e muitas vezes dá-lhe umas boas palmadas, demasiadas. Não é que o miúdo seja espancado, mas a verdade é que me faz impressão vê-lo apanhar daquela maneira. O que lhe pergunto, meu caro, qual é o limite? Devo ou não fazer alguma coisa? Ora bem, há uma regra de ouro que sobrepõe a todas as outras, que é não se meter na educação dos filhos dos amigos. Não há ninguém que goste de que alguém de fora venha dar bitites sobre a educação dos filhos. Isto é uma regra de ouro. Agora, quanto ao primeiro caso, é assim, eles evidentemente não têm que aturar a má educação dos filhos dos outros. É uma história até que eu já passei por isso muitas vezes. Eles são íntimos deles, não lhes vão dizer nada, porque se disserem eles vão reagir muito mal, mas estão autorizados a pôr os filhos na ordem, os filhos dos outros na ordem. Ou seja, se estão à mesa e um dos miúdos vira um prato ou uma coisa assim, dar-lhe uma descasca, enfim, em uns termos razoáveis, mas dar. E ver o que é que acontece com os pais, se os pais reagem ou não. Se os pais reagirem mal, então não vale a pena ter esses amigos, porque são realmente umas pessoas que não interessam. Mas é assim que se deve fazer. Quanto ao segundo caso, acho que ele deve falar com o pai do miúdo e dizer: ouve lá, tu apanhaste muito em pequeno ou tens algum problema aí, quer dizer, que tu disciplines o teu filho, muito bem. Mas eu acho que tu de facto estás a exagerar. Acho que ele deve dizer. José Couto Nogueira, estamos quase a terminar o programa muito rapidamente. O que é uma vida bem-sucedida? Uma vida bem-sucedida é uma vida em que nós aprendemos a viver connosco, conhecemos as nossas limitações, não as aceitamos pacatamente, ou seja, tentamos lutar contra elas, mas não estabelecemos metas impossíveis. Uma vida bem-sucedida é
Eu penso muito nisso. É na hora da morte a pessoa pensar, eu fiz tudo o que podia ter feito, não fiz nada que não devesse ter feito e a vida não foi muito pesada para mim. Isso é uma vida bem sucedida. Já agora tu dizes que vivemos num mundo em que a esperteza é mais valorizada do que a honradez. Isso é uma chatice, mas é verdade. É assim, existe muito aquele dito, antigamente as pessoas eram honestas, honradas, e hoje em dia é uma pouca vergonha. Isso não é verdade. Sempre houve bandidos, malandros, e sempre houve pessoas péssimas. E em todos os níveis, não é? E sempre existirão. Sempre existirão. Isso e eu presumo que a maioria das pessoas não é lá grande coisa. Mas... Sim. Mas, espera aí, a pergunta era, eu perdi-me. O que é uma honradez em vez de... Exato. Mas eu acho que hoje em dia, de facto, talvez por causa da velocidade da informação, como nós recebemos muita informação e recebemos uma informação muito detalhada, vocês vejam por isso, para dar assim rapidamente um exemplo muito imediato. O livro que saiu sobre a vida do Trump, o livro do Wolf, que acabou de sair nos Estados Unidos e que em 269 páginas, eu sempre estou a lê-lo, ele relata minuciosamente todas as baixarias e problemas que existem dentro da Casa Branca. Nós, na Idade Média, a população não fazia ideia do que é que acontecia dentro do castelo, que o rei e a rainha andavam à porrada e que os... Ou seja, nós temos muita informação em tempo real e esse excesso de informação, de alguma maneira, torna-nos insensíveis. Ou seja, nós começamos a aceitar coisas inaceitáveis como sendo normais. Não é? Quer dizer, pois é assim porque as pessoas são assim. Depois, evidentemente, que temos também o problema de que o sistema jurídico, e não é muito fácil falar de Portugal, mas isso acontece um pouco por todo o mundo, o sistema jurídico não dá conta, o sistema judicial, não é jurídico, desculpa, é judicial, não dá conta da delinquência e do crime e não sei o quê. E, portanto, nós habituamos-nos a ver os bandidos saírem impunes. E quando eu estou a falar em bandidos, não é só em banqueiros, é também em marginais, em criminosos pequenos. Toda a população. Toda a população, quer dizer, há uma noção de impunidade que faz com que as pessoas se tornem mais cínicas. Zé, não temos outra possibilidade, temos que acabar o programa. Queria-te fazer uma última pergunta, se responderes em 20 segundos, que é: porquê é que estamos a perder a nossa memória coletiva? Estamos a perder porque temos informação a mais. E como não temos espaço para ela, vamos perdendo. Se perguntarem, só para dizer isto, se perguntarem às pessoas o que é que eram os grandes assuntos há um ano atrás, ninguém se vai lembrar. Porque já houve tanta coisa depois disso. Mesmo os grandes assuntos do mês passado, não é? Quais foram? Não me lembro. Não faço ideia. Pois. Vamos ao nosso convidado. José Couto Nogueira acaba de editar este livro. Se acharam interessante a conversa que ele teve, e não há forma de não terem achado, pois bem, tem aqui o livro dele que acaba de ser publicado e que se chama A Namorada Infiel, o Amigo Incompetente. Nós vamos embora. Bom fim de semana a todos. Amanhã estou no Festival Termómetro, no São Jorge, a partir das 21h30. Apareçam lá. Serei eu o apresentador, mas também sou da organização. Por isso, estão todos convidados. Bom fim de semana. Já a seguir temos Bons Rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.